João 10. Nós estamos aqui, nessas quintas-feiras, estamos pregando sobre o curso de membros. As doutrinas que são fundamentais para que você ouça o que nós acreditamos e decida se você quer ser membro da igreja, se você quer desistir de ser, não é? Mas essas são as pregações fundamentais do nosso curso de membros. E eu agora estou pregando sobre os 5 pontos do calvinismo. 5 pontos do calvinismo. Lembrando que nós nos declaramos calvinistas, e muitas pessoas dizem isso, né? Eu não sou calvinista nem arminiano, eu sigo Deus, eles dizem. E eles acham que essa fala é uma fala sábia. Não é. Realmente não é. E eu já expliquei aqui o motivo. E quando nós dizemos que somos calvinistas, nós não estamos dizendo que seguimos homens, muito pelo contrário. Acreditamos que ao nos declararmos calvinistas, nós estamos declarando que somos bíblicos. Por quê? A grama, estamos diante da grama. E inúmeros homens começaram a dar respostas diferentes para a cor da grama. E nós acreditamos que Calvino, ele deu a resposta certa, com base na Bíblia. Ele leu a Bíblia e deu a interpretação correta. Por isso nos declaramos calvinistas, nesse sentido. Não estamos declarando que Calvino era infalível, mesmo porque esses próprios 5 pontos do calvinismo aqui nem foram desenvolvidos pelo próprio Calvino, mas sim no Sínodo de Dort, como eu havia dito para vocês. Ou seja, isso aqui é toda uma história que está por trás dessa palavrinha aí, calvinista. E hoje eu vou pregar então sobre a expiação limitada, que é o 3º ponto do calvinismo. A ideia de expiação, o que significa a palavra expiação? A ideia é a seguinte: lembra do Antigo Testamento? Quando o cordeiro era levado para ser sacrificado? E o que a Escritura diz é que com a morte daquele cordeiro, o pecado do ofertante era expiado. Ou seja, a culpa dele era paga. Então, expiar é o ato de pagar a culpa, pagar a dívida que havia sobre aquele ofertante. Então, aí vem o termo limitado. Esse é o ponto da fé calvinista. A expiação ela é limitada. Em que sentido? No sentido de que Jesus morreu especificamente pelo seu povo. De maneira eficaz, ele morreu especificamente para salvar a sua igreja. Essa é a doutrina calvinista, que nós acreditamos é bíblica. Vamos ler João 10. Vamos ler João capítulo 10, versículo 15. Esse é só o primeiro, depois eu vou lendo o restante. João 10. João 10, versículo 15. Todo mundo achou? E amém? Vamos ler então. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele morre especificamente por alguém. É isso que o texto está dizendo. Ele morreu especificamente pelo seu povo. Eu vou pregando isso aqui daqui a pouco também, justamente citando outros textos. Mas vamos colocar lá. A expiação ilimitada é o ponto da fé calvinista. A expiação ilimitada é o seguinte, que eu coloquei ali como expiação universal. Que Deus ama a todos e todos podem ser salvos, desde que escolham. Essa é a doutrina arminiana, que foi rejeitada no Sínodo de Dort. Deus ama a todos, qualquer um pode ser salvo. É claro que, de certa maneira, nós também acreditamos nisso aí. Nós acreditamos que, quando Jesus morre, ele dá a possibilidade para todos os homens serem salvos. Mas qual é a diferença, então? Qual é a diferença da fé arminiana para a fé bíblica, a fé calvinista? É que a fé calvinista, ela acredita que Jesus morreu para dar a possibilidade de que todos se arrependam. Ok. Mas acreditamos que na cruz Jesus fez algo além disso.
Na cruz, Jesus morreu, não apenas para dar a chance de que os homens creiam. Na cruz, ele morreu e comprou a própria fé. E deu esta fé aos seus escolhidos. Esse é o nosso segundo ponto. Vai lá. A expiação limitada. Que Cristo morreu para salvar eficazmente os eleitos. De maneira eficaz, a morte de Jesus foi para o seu povo. É isso que eu vou tentar pregar aqui. Na doutrina arminiana, Deus morreu por todos, mas essa morte só é eficaz se alguém acreditar. Se alguém crer, aí então essa morte será eficaz. Na doutrina calvinista, Deus morreu pelos seus escolhidos. E por isso a sua morte é eficaz, porque ele escolheu aqueles que seriam salvos antes da fundação do mundo, como nós pregamos aqui as 2 quintas-feiras atrás. Vamos ler alguns textos, mais textos. Vamos lá. Para tentar provar essa ideia de que Jesus morreu de maneira eficaz para alguém específico. Vejamos. Esse texto eu já li. Próximo. João 17, 9. Em João 17, Jesus Cristo está orando pelos seus discípulos, pelos apóstolos. E aí ele diz o seguinte: é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Veja o que Jesus está dizendo. Eu não estou orando pelo mundo inteiro, porque o mundo inteiro não vai ser salvo. Eu estou orando por aqueles que o Senhor já me deu. E de acordo com Efésios, Deus já havia dado estes para Jesus antes da fundação do mundo. De acordo com Romanos também, que antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus já havia escolhido quem seria salvo. Está muito claro o texto. Próximo. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de todos ou por muitos? Por muitos. Próximo. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Deus, na pessoa de Jesus, morreu. Por quem? Por quem? Por quem ele tinha uma aliança. Lembra lá de Abraão, quando Deus fala para Abraão: Abraão, vou fazer uma aliança com você. E de você vai sair o meu povo. A sua descendência é que eu vou salvar. E aí o Novo Testamento diz que todo aquele que crê em Cristo é um descendente de Abraão. O que nos liga a Abraão não é uma questão sanguínea, mas de fé. É isso que Deus estava dizendo. Agora, nós temos esse texto aqui, 1 João, onde diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é bem parecido com expiação. Ele é a propiciação, aquele que vai pagar os nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aqui, nós temos 2 abordagens e pode ser as 2 estão corretas. Primeiro, no sentido de Jesus morreu para dar a chance para o mundo todo se arrepender. Não é isso que a Escritura diz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? É o que a Escritura diz. Por isso nós estamos aqui agora. E nós pregamos para todo mundo, para 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. Se vocês se acreditarem, vocês vão serem salvos. Vocês serão salvos. Vocês vão ser salvos. É o que a Escritura diz. Só que, e essa é a doutrina arminiana, nós acreditamos nisso. Mas qual a diferença? Nós acreditamos que na cruz, Jesus foi além. Ele não apenas deu a possibilidade de salvação. Ele deu a certeza de salvação para os seus escolhidos. Como assim? Como assim? Veja, nós ouvimos as pregações aqui passadas, onde nós aprendemos que não há um que busque a Deus. Não há um que escolha por Deus. Por si só, diz Paulo em Romanos, ninguém jamais escolherá o Senhor. Lembra de Efésios? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o homem não tem em si mesmo a capacidade de crer. Portanto, na doutrina arminiana,
apenas o destino de toda a humanidade está no homem, nas mãos do homem. De maneira que, se nenhum homem acreditar, nenhum homem será salvo. Se todos os homens acreditarem, todos os homens serão salvos. Só que o problema é, de acordo com a doutrina da depravação total, de que o homem é mau e não quer Deus, ele escolhe Barrabás, ele escolhe Baal, ele escolhe os ídolos. De acordo com essa doutrina, se Jesus, na cruz, tivesse apenas conquistado a possibilidade de salvar, colocando todo o nosso destino em nossas próprias mãos, o que a Escritura diz é, ninguém seria salvo. Na cruz, ele não apenas conquistou a possibilidade de salvar, mas ele conquistou a certeza da salvação do seu povo. Na cruz, ele não apenas deu a chance para que, se os homens viessem a crer, fossem salvos. A Bíblia diz que na cruz ele comprou a própria fé e deu a fé aos seus escolhidos. Por quê? Do contrário, nenhum homem seria salvo. Em resumo, é isso que nós acreditamos. Vamos lá, primeiro princípio. Para os arminianos, a morte de Jesus não garantiu a salvação de ninguém. Para os arminianos, a morte de Jesus não garantiu a salvação de ninguém. Para os arminianos, vou repetir, todos podem ser salvos ou ninguém pode ser salvo. Tudo depende do homem. De acordo com a Bíblia, se dependesse somente do homem, ninguém seria salvo. Na doutrina arminiana, o fator decisivo da salvação da humanidade está nas mãos dos homens. De acordo com a depravação total, de acordo com Paulo em Romanos 3, se fosse assim, ninguém seria salvo. Portanto, a expiação ilimitada, a ideia de ilimitada aqui é para todos. A expiação ilimitada dos arminianos é extremamente limitada. Limitada pela ação do homem. Coloca lá aquela frase. Na cruz, Cristo não comprou apenas a possibilidade de salvar. Na cruz, ele comprou a certeza da salvação de seu povo. É isso que a Escritura diz. É isso. A expiação tornou possível que todo aquele que crê seja salvo. É verdade. Por isso nós podemos dizer isso hoje para o mundo inteiro. Se vocês acreditarem, vocês serão salvos. E se qualquer um deles acreditarem, eles serão salvos. Só que a Bíblia diz, eles não vão querer. Não porque Deus os proibiu. Porque eles não querem. Porque a Bíblia diz que o homem se tornou tão maligno que ele odeia o Senhor. Em Romanos 5, a Bíblia diz que o homem se tornou inimigo de Deus. Portanto, se a expiação fosse apenas a chance de salvar, ninguém seria salvo. A morte de Jesus Cristo conquistou na cruz tudo. A regeneração, o arrependimento e a fé. Ele nos deu tudo isso. Na cruz, Jesus fez tudo por nós. Portanto, quem limita a expiação de Jesus Cristo? Na doutrina arminiana, o homem. Na doutrina calvinista, Deus. Deus é quem determina. Deus é quem escolhe. Na doutrina arminiana, está tudo nas mãos dos homens. Infelizmente, quando está nas mãos dos homens, eles sempre escolhem de maneira errada. Só que é claro que aí surge aquele negócio, né? Deus pode limitar? Esse é o meu segundo princípio. As pessoas já perguntam na negativa. Pode colocar. Deus não pode limitar a salvação, pode? Deus pode dizer quem vai ser salvo e quem não vai? Como diz Paulo em Romanos, é muito claro o texto. Jacó e Esaú não haviam nascido, e Deus escolheu antes de que eles tivessem feito o mal ou o bem, e ele já havia eleito quem seria salvo, quem não seria. É muito claro o texto. Por que os homens têm dificuldade de aceitar isso? Porque eles acham que Deus não pode limitar a salvação. Primeiro, Deus não seria injusto se ele matasse todos os homens, se ele condenasse todos os homens. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 3, todos pecaram, todos, sem exceção, estão condenados. Se
toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as eras, fosse para o inferno, no inferno toda a humanidade levantaria suas mãos aos céus e diria: bendito seja o nome do Senhor, justo e verdadeiro. Justo e verdadeiro. Mas ele não fez isso. Aí nós partimos para o segundo ponto. O que Deus fez? Ele morreu e deu a chance para que todos se arrependam. Ele morreu e deu a chance, está dando agora mesmo, para que todos se arrependam. O problema é que os homens não querem se arrepender. Então, na cruz, Jesus fez algo além. Ele deu essa certeza de salvação a alguns, ao escolhê-los, já que nenhum homem, jamais, por si só, há de escolher o Senhor. Como diz Paulo em Romanos, não há um que busque a Deus, vírgula, nem um sequer. Nem um. Nenhum. E como eu disse, tudo isso aqui, todos esses 5 pontos da fé calvinista, giram em torno de apenas um ponto: a depravação total do homem. Se você entende que o homem é completamente maligno, você não terá nenhuma dificuldade de entender os outros 4 pontos restantes. Se você erra neste primeiro ponto, como um efeito dominó, todas as outras doutrinas estarão erradas também. Eu vou ler com vocês uma parábola, a parábola dos trabalhadores, lá em Mateus 20. Vocês podem abrir comigo lá, Mateus 20? Mateus capítulo 20. Mateus, e só lembrando, isso que eu estou pregando aqui, eu não aprendi sozinho e eu não estou pregando nada novo. Tá? Isso aqui é a doutrina histórica da igreja. Agostinho já pregava isso, os apóstolos pregavam isso, está aqui na Bíblia. Mateus capítulo 20. Vamos ler. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Assalariar, ele contratou, para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, 1 denário é o que vale a um dia de serviço de um trabalhador comum. Eu vou arredondar para R$100 para ficar fácil, tá? Verso 3. Saindo pela 3ª hora, que era mais ou menos 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. Só que ele não fala preço. Para o primeiro que começa trabalhando lá às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele dá um preço. Trabalha o dia inteiro e eu vou te dar 100 conto. Para esse outro aqui, que já começou a trabalhar um pouco mais tarde, ele não diz nada. Ele apenas diz: vou dar o que é justo. Verso 5. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, meio-dia mais ou menos, e saindo por volta da hora 1/10, quase aí 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Entendeu a parábola? Ele contrata algumas pessoas para trabalhar, começando 6 horas da manhã, e aí contrata outro às 9, contrata outro meio-dia, outro às 3 e outro às 5 horas da tarde. De maneira que houve um grupo que trabalhou apenas 1 hora. 1 hora. Verso 8. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, ou seja, aquele das 5 horas, que trabalhou apenas 1 hora, recebeu 1 denário, sem conto. Qual foi o salário ajustado com o caboquinho lá às 6 horas da manhã? Aquele que trabalhou o dia inteiro. 1 denário, R$100. Aí o cara que trabalhou 1 hora ganhou R$100, 1 denário. Verso 10. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Claro, trabalharam o dia todo. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito? Olha a palavrinha aqui, hein? Lembra disso? Na Bíblia, nada está ali por acaso. A palavra lícito significa permitido por lei. Não me é lícito fazer o que quer do que é meu?
Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? O que essa parábola tem a ver com o que eu estou falando aqui? Tudo. Essa parábola fala sobre isso. Sobre quem Deus pode distribuir a maior riqueza de todas. A maior paga de todas, a salvação. Porque o texto diz, o reino dos céus. Ele não está falando aqui de mercado de trabalho. O texto diz, é uma parábola. Eu estou contando algo, mas que quer dizer outra coisa. O que isso quer dizer para mim e para você? O que isso tem a ver? O sentido dessa parábola é o seguinte. Sabe aquelas pessoas que trabalharam o dia todo? Elas receberam o que era justo. E aquele que trabalhou apenas 1 hora? Ele recebeu aquilo que era fruto da misericórdia. Ele não merecia ganhar aquilo. E mesmo assim Deus deu. Por quê? O texto diz, porque Deus quis. Não há outra explicação. Porque Ele é bom. Não, o texto não diz que os caras que trabalharam 1 hora fizeram mais do que os outros que trabalharam o dia inteiro. Não, não é isso. A resposta é, eu sou bom. E eu quero fazer assim. O que isso significa? Deus nunca pode dar menos do que Ele combina. Deus nunca pode ser injusto. Injusto Ele seria se desse menos do que Ele combinou. Ele nunca pode fazer isso. Mas Deus pode ser misericordioso e pode não ser misericordioso. Ele pode ter misericórdia de um e não ter de outro. Não foi isso que Paulo diz em Romanos? Inspirado por Deus, terei misericórdia de quem eu quiser. Eu dou a mais se eu quiser, para quem eu quiser. Eu faço o que eu quiser do que é meu. Do que é meu, eu faço o que eu quiser. Sabe o que essa parábola está falando? Sabe quem simboliza esses homens que trabalharam o dia inteiro? Os condenados. Porque os homens que vão para o inferno são aqueles que vão receber o que é justo. E a justiça para o homem é isso. Que o homem vá para o inferno. Nenhum homem merece receber nada do Senhor. Todo o trabalho humano, diz a Bíblia, é contaminado. Todas as obras humanas são impuras, diz a Escritura. Tudo. A Bíblia diz que não há uma obra humana que seja boa, completamente perfeita. Até uma mãe, diz a Escritura, quando deseja ter um filho, a Bíblia diz, até esse desejo, que é legítimo, também é contaminado pelo pecado. Não é fruto apenas de desejo de se sacrificar, mas também tem um desejo de receber alguma coisa. Então, isso não é um amor verdadeiro. O amor puro e completo, ele apenas se doa, sem esperar receber nada em troca. É o que a Escritura diz. O homem sem o Espírito Santo, o homem sem Deus, tudo o que ele faz é impuro. Suas obras são impuras, diz a Escritura. Portanto, os homens que receberam aquilo que é justo, representam os homens que vão para o inferno. E os homens que receberam aquilo que era igual ao outro ali, 1 denário, mas eles trabalharam apenas 1 hora, ou seja, eles não mereciam receber aquilo. Quem são estes? São os filhos de Deus, que foram salvos não porque trabalharam o dia todo, não porque fizeram, mas porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Veja outro texto. Romanos 4. Paulo está tratando aqui de salvação. O tema é salvação. E ele usa também a figura do trabalho. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor. É dívida. Quem trabalhou todo mês, ele não chega no final do mês e pede clemência. E não diz, tem misericórdia de mim, paga o meu salário. Não. É dívida. É justo que ele receba. Veja então o que Paulo continua dizendo. Porém aquele que crê, naquele que, mas aquele que não trabalha, porém crê, como assim? Não trabalha, mas crê. É o cristão, que ele chega diante de Deus no final do mês, ou no dia do juízo final, que é o quinto dia útil. Ele chega, e aí alguém vai dizer, por que você quer estar aqui e receber a paga da salvação, a eternidade? Esse salário, esse é o salário que você quer? Por que você há de receber? Aí ele vai dizer assim, eu vou receber porque o meu Senhor trabalhou por mim. Não que eu fiz, eu não sou digno de coisa alguma. Eu merecia estar no inferno. É o que a Escritura anuncia. Que nós, as nossas obras, o nosso trabalho é o seguinte, é matar o serviço, é fazer mais ou menos. Tudo é impuro, todo o nosso trabalho é imperfeito, diz a Escritura. Então ele diz o seguinte, se alguém fez, alguém trabalhou, alguém teve obras, então
É justo que ele receba. A pergunta é, alguém teve? Algum homem trabalhou da maneira correta, como Deus determinou em sua lei? Qual homem neste mundo foi completamente perfeito em seu trabalho, que é cumprir a lei de Deus? Ninguém fez. Ninguém fez. Mas o texto diz, aquele que não trabalha, ou seja, nós não somos dignos. Não somos dignos, não podemos ser salvos pela nossa própria bondade. Mas nós cremos que o trabalho do Senhor, a obra do Senhor, nos declara justos. Então ele diz, é mais ou menos o seguinte, é o cara que chega no final do mês e o patrão pergunta, o que você está fazendo aqui? Vim receber, você não trabalhou. É, mas eu quero. Por quê? Você é doido? Não, você não merece. Você não é bom. E aí ele responde, eu não sou, mas tu és. O Senhor Jesus é o meu patrão. Eu recebo não porque eu fiz, porque Ele fez. Eu recebo não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Esse é o sentido da parábola. Só que aí, veja a resposta aqui de Jesus. Te faço injustiça, amigo? Não te faço. Ou os teus olhos são maus, porque eu sou bom. Quando você prega sobre predestinação, as pessoas elas têm dificuldade de entender. Por quê? Se o texto é tão claro. Por que se é uma doutrina histórica da igreja? Por que se Paulo diz em Romanos de maneira muito clara, Esaú e Jacó não tinham nascido e Deus já havia escolhido quem seria salvo? Em Efésios, Paulo diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Por que os homens têm dificuldade de acreditar isso? Que Deus selou o destino de toda a humanidade. O problema não é mental apenas. O problema é que o homem não quer aceitar que o dono do mundo governe o mundo. Que o autor da vida defina o destino de todas as vidas. Que o Criador dos céus e da terra decida o que ele há de fazer no céu e na terra. O problema é que o homem é arrogante, rebelde. Ele não entendeu isso aqui. Veja o que o texto diz. Porque são os teus olhos maus, porque eu sou bom. Essa é a chave para entender isso. O homem é mau e Deus é bom. Isso aqui, o texto é específico em relação à salvação. Mas isso aqui vale para toda a nossa existência. Toda ela. O que você é? Quase tudo foi determinado pelo Senhor. Quase tudo. Ou, como diz o Salmo, o Senhor me viu a substância ainda informe. Eu nem era matéria. E o texto diz, Deus já havia me visto. Nos teus livros foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Deus escreveu e determinou. É o que diz a palavra. Escreveu e determinou. Nenhum fio da minha cabeça cai se Deus não permitir. Deus definiu tudo. Se você é careca ou não, quem definiu? Foi você? Seu biotipo. Foi você que definiu? Se você é bonito ou feio, isso te ajuda ou te prejudica na vida. É ou não é? Mais bonitinho, arranja um casamento às vezes melhor. É ou não é? É, não. Quem que quer nascer feio, gente? Onde você nasceu? Quem determinou? Quem determinou? O seu gênio, até a sua personalidade. Não, isso é apenas uma construção social ou minha escolha. Gente, você pode olhar para a criança. Criança tem personalidade. Eu vejo minha filha, turbo. Meu sobrinho, quietinho, na boa. Onde você nasceu? Sua família. Quem determinou? Quem determinou? Todos os fatores da sua existência. Escritos e determinados. Nós vivemos na geração onde eu não acredito em sorte. Eu faço a minha sorte. Mentira. A Bíblia diz que você não faz coisa alguma. Tudo na sua vida foi escolhido e determinado pelo Senhor. Meu irmão, se tem uma coisa que eu ensino para o meu filho constantemente, é essa ideia de destino. Você sabe o tanto de gente que existe na vida, frustrado. Frustrado. Por quê? Porque ele não aceita o destino que lhe foi dado.
E aí então ele é frustrado, ele é invejoso, porque ele diz, eu não fui lá, não me tornei aquilo, porque não deu, porque não sei quem deu uma rasteira em mim. Porque eu não tive oportunidade, não sei o que lá. Ele é invejoso, ele é frustrado. Mas quando você começa a se despertar um pouquinho para Deus, você começa a perceber. Você começa a perceber que você não consegue fazer as coisas. Que se Deus não te guiar, você não faz nada. Você não faz nada. Se Deus não guiar a sua vida, você não faz nada. Nada. O segredo da vida é se submeter aos desígnios de Deus. Agora, você notou aqui na historinha quem está reclamando? Quem que está reclamando aqui na historinha? É aquele que acha que é digno de receber alguma coisa, não é? Você vê no texto o cara que ganhou ali 100 conto por 1 hora reclamando? Rapaz, não fala nada não, gente. Não. Que chamar sindicato o quê? Para com isso. Gente, segura aí, meu. Quem está reclamando aqui? É aquele que acha que merecia mais. Quem que reclama na vida? Quem que é que tem uma vida infeliz e frustrada? Acha que merecia mais. É um menininho, ele falou, queria ser jogador. Mas eu não tive chance. Não sei o que lá. Porque eu era melhor que o Neymar lá, se Deus tivesse dado chance, mas não deu. É o outro que fala, porque eu casei com essa mulher aqui. E a mulher, eu fiz tudo certo, a mulher é louca, e aí, como é que eu faço? Você sabe, João, você pode fazer tudo certo, e a mulher fica louca, não fica louca? Não tem mulher que fica louca? Tem homem que fica louco? Tanto é que o pessoal fala, né? Sorte no jogo, azar no amor, vice-versa. É uma loteria mesmo. Uma loteria. Por mais que você escolha, faça tudo certinho, pode dar errado. Pode dar errado. Pessoas ficam loucas, pessoas mudam a cabeça. A vida é assim. Nós estamos apenas aqui, seguindo o caminho que Deus trilhou. Lembra daquela música do Sérgio Reis? Pelo menos é o Sérgio Reis, eu gosto dele cantando. Aquela lá do... Esqueci o nome dela. Eu sei que a letra da música é alguma coisa assim. Eu descobri que a vida é apenas... descobrir a marcha e ir junto ali, a marcha do boi lá, né? Descobrir a marcha, meu amigo, e seguir. Eu não crio marcha, não. Como um boi, eu apenas sigo. Só isso. Eu não invento onda. Eu apenas surfo as que Deus me manda. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quiser, de tudo. Porque tudo isso aqui tem nome. Tem dono. Não é o PT. Eles pensam que é. Não. É o Senhor Jesus, o dono de tudo e de todos. De todos. De todos. O Senhor é o dono das nossas vidas. Não apenas Ele determinou o destino de todos aqueles que vão para o céu ou para o inferno, Ele também destinou o destino, Ele selou o destino daqueles que iriam para os Estados Unidos, daqueles que morariam no Brasil. É quase a mesma coisa que céu e inferno. Quase. Ele definiu. E por que Ele não pode definir? Porque Ele não pode dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Ainda mais pelo fato de que Ele deu a chance a todos. Ele deu a chance a todos. Continua dando chance a todos que se arrependam. Ele envia seus profetas, seus servos, dizendo, pessoal, arrependam-se. Ele não fez isso lá com Israel? Lembra? Inúmeras vezes ele falou, olha, enviei profeta para que vocês se arrependessem, e vocês não se arrependeram. Vocês mataram os profetas. Então veja, há um barco, vou citar de novo a doutrina da predestinação, que tem a ver com isso aqui também. Há um enorme barco, onde há 100 pessoas. O que significa a expiação ilimitada? O que significa a predestinação? É que há 100 homens no barco, 50 bons, 50 ruins. E aí Deus olhou e falou, unido, unite, salame, mingue, o seu líder é você. Não é isso. Há 100 homens no barco, os 100 são criminosos, bandidos, perecem morrer e ir para o inferno. E Deus envia bombeiro, FBI, NASA, todo mundo, dizendo, eu vim salvar cada um de vocês. E eles dizem, não queremos. Deus seria injusto de matar todos esses homens? De deixar que todos se afogassem e todos fossem para o inferno? Seria injusto? Depois de dar inúmeras chances para eles? Mas aí sabe o que Deus faz? Ele é tão misericordioso que mesmo que nenhum daqueles homens se dispuseram a escolhê-lo, ainda assim ele os escolhe. Como Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes,
Eu vos escolhi a vós outros. Aí o que ele faz? Ele dá o dom da fé para alguns. Ele limita. Ele limita esse dom. Ele dá apenas a alguns. E aí o homem rebelde faz qual pergunta? Qual a pergunta do homem rebelde? Não, Deus não pode fazer isso. Espera aí, se ele pode salvar e dar o dom da fé para todos, por que ele não deu? Pergunta errada. A pergunta correta sempre é: por que ele não matou todos? Já que todos merecíamos morrer. Essa é a pergunta. Mas sabe de uma coisa? Eu acredito que eu fui escolhido. Eu acredito que eu sou aquele cara ali que não merece ser salvo. Que trabalhou só 1 hora. Eu vou reclamar do quê? Quem reclama é quem está condenado. Eu vou reclamar do quê se eu acredito que eu não mereço nada mesmo? Do que eu tenho que reclamar? Quem é que reclama? Aqueles que se acham dignos. Aqueles que se acham merecedores. Esses reclamam não apenas do destino eterno de cada um de nós. Reclamam de tudo. Da casa que mora, da família que tem ou que não tem. Reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Por quê? Porque se acham dignos de alguma coisa. Portanto, para terminar, de maneira resumida, Cristo conquistou não apenas a possibilidade de todos serem salvos, mas a certeza da salvação de seu povo. Cristo não apenas conquistou a possibilidade de que todos os homens crescem. Cristo, além disso, isso ele fez, mas além disso, ele conquistou a própria fé e deu esta fé apenas para aqueles que ele escolheu. Então, na doutrina da expiação ilimitada dos arminianos, é mais ou menos assim. Os homens estão paralíticos, se tornaram paralíticos e foram jogados num abismo por conta de seus crimes. Mas aí Jesus chega diante deles e diz a eles: se vocês saírem daí e acreditarem em mim, vocês serão salvos. Essa é a expiação deles. O homem, Jesus chega e diz: vai, se vocês crerem, vocês serão salvos. O problema é que a Bíblia diz que o homem está incapaz de crer. Porque ele mesmo se tornou incapaz por conta de seu pecado. Seu pecado. O homem está paralítico, ele não pode sair dali. Mas é assim que os arminianos definem. Na expiação limitada, que é a doutrina calvinista, funciona assim. O homem está no chão, paralítico, e não apenas paralítico. Paulo disse, morto. O que Deus faz? Deus não apenas diz, olha, venha a mim. Se vocês vierem a mim, vocês serão salvos. Eu já fiz tudo. Basta que vocês venham. O problema é que ele está quebrado lá embaixo. Esse é o problema. Esse é o problema. Não. Na doutrina calvinista, que nós acreditamos é a doutrina correta, Jesus não apenas te convida para que você venha. Ele desce no buraco. Te coloca nos próprios lombos, nos lombos dele, e nos traz de volta para Deus. É isso que a Escritura diz, que Deus fez comigo e com você. Você estava morto. Você não ouvia o chamado de Jesus. Você creu, porque primeiro Ele deu o dom da fé para você. Você estava morto e perdido. Morto e perdido. E aí então, porque Deus te escolheu de maneira misericordiosa, que nós não sabemos explicar por quê. Assim como na parábola ele não dá razão, ele apenas diz, eu sou bom, é por isso. Essa é a explicação, eu sou bom. Meu amigo, eu realmente não sei de você. Para mim, essa explicação hoje já é super suficiente. O fato de que eu sei que eu sou salvo e tenho qualquer coisa com base apenas na bondade e misericórdia do meu Deus por mim. Porque Ele me amou. E eu nem sei explicar por que Ele me amou. Não há nenhum motivo em mim e nem em você. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu de maneira completamente misericordiosa. Por isso estamos de pé. Por isso podemos não ter tudo o que queremos, mas possuímos muito mais do que merecemos. Muito mais. Muito mais. Toda a nossa vida é uma festa da graça. Toda a nossa existência, tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, é fruto exclusivo da bondade e da misericórdia de Deus por cada um de nós, por cada um de vocês que estão aqui.